Bom dia a todos. Gostaria de agradecer à Undime, na pessoa da presidente Joária, pelo convite. No momento que ela me chamou, não podia me furtar esse convite, porque eu sou a origem da educação pública, conheço a educação pública, minha mãe era professora do setor público, e sei o trabalho e as dificuldades e as lutas diárias que os municípios e os estados enfrentam para fazer com que a educação chegue às nossas crianças. A palestra da doutora Vanessa, quando ela colocou aquela foto daquela criança, eu vi o brilho dele no olhar, ávido pelo conhecimento, pela aprendizagem, pelo saber. E é isso que nós fazemos lá na Secretaria de Fazenda. Nós trabalhamos dioturnamente para que o cidadão possa ter acesso à educação, para que cada criança potiguar tenha aquele brilho no olhar, com a possibilidade de chegar a uma sala de aula, que tenha a condição de mudar a sua realidade. Porque ainda é triste vermos nos tempos atuais, crianças fora da sala de aula. E a escola, ela transforma. E eu acredito que realmente uma sociedade, ela só será modificada através da educação. Se nós não tivermos uma educação forte, não tem como nós transformarmos essa sociedade. O meu tema, ele é voltado mais para uma área técnica, que é a respeito do ICMS. E eu faço primeiro, a Constituição Federal, ela trata de receitas. E quando ela trata das receitas, ela diz, ela tem uma competência tributária para cada ente. Hoje nós temos competências para a União, para os estados e para os municípios. Temos a repartição dessas receitas, que é o quê? É a divisão do produto da arrecadação. É a divisão em que um ente superior divide com aquele que está abaixo hierarquicamente. A União divide o imposto de renda e o IPI com os estados dividem o ICMS e o IPVA com os municípios. Após 30 anos, nós estamos passando por uma reforma tributária. Hoje nós falamos de ICMS e vamos falar de ICMS até 2032. Porque hoje, com a reforma tributária, está havendo uma mudança. O ICMS em 2032 encerra e a partir de 1º de janeiro de 2033 teremos o IBS. A junção de 2 impostos de competências, um do Estado e outro do município. E nesta transformação, porque às vezes a gente pensa, 2033 está longe, não está. O tempo passa muito rápido. E nós vamos ter que, hoje, do dia 9 de maio de 2024 a 31 de dezembro de 2032, aprender e ver a melhor forma de conviver com esses 2 impostos. A Receita Tributária está prevista na Constituição Federal dos artigos 157 a 162. Como já disse antes, ele dispõe da relação entre os entes federados, União, estados, municípios. E ele tem um objetivo, garantir a autonomia financeira dos entes. E isto é importante, porque um estado forte, um município forte, ele precisa da autonomia financeira. Ele precisa ter o recurso necessário para dar ao cidadão e garantir ao cidadão os seus direitos fundamentais. E dentre eles a educação. A educação, ela necessita de recursos, sim. Você não faz a educação sem recurso. A repartição das receitas, elas ocorrem no IPVA, 50% da receita do IPVA, ela vai diretamente para o município em razão dos veículos que são licenciados naquele local. E o ICMS hoje, ele faz uma repartição de 25% da sua receita. Eles estão previstos no artigo 158 da Constituição, o IPVA no inciso 3º e o ICMS no artigo 158, inciso 4. Repetindo,
ao município pertence 50% do IPVA dos veículos licenciados em seus territórios. Com a modificação da PEC 132 de 2023, também existem outros veículos que estão entrando para esta gama de recolhimento, mas permanecem os 50%. Do Estado, permanece os 25%. Produto da arrecadação do ICMS e foi incluído o inciso B, produto do imposto previsto no 156A. O que é o 156A? Este dispositivo do inciso B, da linha B, ele está em vigor, mas não está produzindo efeito, porque este dispositivo trata exatamente do IBS. O IBS, como que nós temos um PLP na Câmara sendo discutido para regulamentar e em seguida descer para as unidades federadas. Ainda está em discussão. Por isso, ele, embora esteja em vigor, não produz efeitos. Pertence ao município. Hoje, ele é dividido em 65% do valor adicionado. Esta parte do valor adicionado é justamente a parte das operações das empresas que efetuam operações de venda e são instaladas dentro dos municípios. E até 35% dos indicadores definido por lei estadual, certo? Mas é aqui onde está tratando do mínimo de 10% da educação. E isto aí é o seguinte, 10% permanece hoje e está permanecendo também nos novos critérios vindos pelo IBS. Porque houve uma mudança de critérios nesta distribuição com a emenda 132, 2023. Exatamente o que está previsto no artigo 158, parágrafo 2º. 80% vai ser na proporção da população, 10% permanece, ou seja, a educação permanece com o critério de 10%. O IBS e o ICMS vai ter que destinar 25% da mesma maneira para os municípios. E na educação permanece o mesmo critério de 10%. 5%, isto é uma novidade, indicadores de preservação ambiental, que também vai ter que ter uma disposição em lei estadual para tratar de quais indicadores serão necessários para aferir chegar a este valor de 5%. E mantém os 5% equitativo, que vai ser distribuído de forma igualitária para todos os municípios. A gente aqui no Rio Grande do Norte, o estado do Rio Grande do Norte, até 2022, ele era regido pela Lei 7.105/97, que a gente tinha uma distribuição de 80% pelo valor adicionado. Esse valor adicionado é um valor auferido pela Secretaria da Fazenda, porque, como já digo, decorre da movimentação e das operações realizadas pelas empresas. Tinha a população do município com 10% e a distribuição equitativa em 10%. Contudo, 25 anos depois, em decorrência da emenda constitucional 108/2020, houve uma mudança nesses critérios. Tínhamos um valor adicionado, população do município, área do território municipal, distribuição equitativa e veio aí os indicadores de melhoria na educação. É uma visão que eu tenho de que a emenda constitucional 108/2020, ele teve um objetivo ao colocar os indicadores de melhoria na educação. É fazer com que a gente realmente adote mais políticas inclusivas e amplie realmente o trabalho e a adesão e a manutenção das crianças e dos alunos em sala de aula. E digo isso para vocês e não tenham dúvida, é um trabalho coletivo, integrado,
que é necessário que seja feita junção Secretaria de Fazenda, Secretaria de Educação, Estado e município, para que a gente chegue realmente a um consenso, a um equilíbrio, porque a gente precisa também fazer distribuições justas. A gente precisa fazer com que haja um reequilíbrio, não possamos concentrar recursos demais onde todo mundo tem e deixarmos aqueles que têm menos fora da divisão. Nós temos que tentar equilibrar e fazer uma distribuição mais próxima possível de que traga um equilíbrio entre os municípios. Com a lei 11.753, a gente fez uma mudança, porque em 2023 a gente adotou os mesmos critérios que tinham antes, mas em 2024, que era o limite máximo que tínhamos, tivemos que fazer algumas alterações, inclusive para poder garantir os 10% da educação. E o valor adicionado que nós tínhamos passou para 70%, o município, ele veio, manteve os 5%, e a distribuição equitativa, a gente reduziu para 10%. Esta fórmula, isso aqui foi um trabalho realizado por uma equipe da Cefaz, junto com a educação, escutando também municípios, escutando entidades, para que a gente tentasse fazer uma aferição de forma equilibrada, sem que houvesse perdas ou ganhos excessivos para os municípios. A gente consegue fazer tudo bom para tudo e para todos? Não. Chegar a um equilíbrio é algo muito difícil, mas tenho certeza que nós estamos sempre abertos a escutar e a entender, porque eu acho que toda avaliação merece revisão. A gente está vendo uma reforma agora que diz que vai ser revista e vai ser avaliada a cada 5 anos. Nós levamos 25 anos para sair de uma lei para outra. E a gente precisa ter mais velocidade nestas revisões. Porque, na realidade, as coisas elas passam muito rápido. Hoje, às vezes, o que você verifica hoje, amanhã já está completamente diferente. E a educação também tem que avançar nessa velocidade. Os investimentos em saúde têm que avançar nessa velocidade. Mas isso vocês saibam, nós só conseguiremos de forma integrada. Tenham certeza, vocês são educadores, participam de um movimento de educação e vocês são importantíssimos na construção desse mundo da manhã. Eu acho que a gente não tem que ver a criança do futuro, não. A gente tem que ver a criança do presente. Porque a gente tem que ter pessoas boas, sérias e magníficas no futuro. Para que a gente realmente não tenha mais com que se preocupar de ter realmente uma busca ativa. A gente precisa realmente pensar, ser solidário. E você não consegue fazer tudo isso se não houver troca, se não houver diálogo. A lei estadual... voltei. A Constituição Federal, eu trouxe aqui o aspecto dos percentuais, como ficaram as distribuições da emenda constitucional. A reforma tributária, ela era necessária e é necessária. Ela tem aspectos bons? Tem. Porque a gente está buscando uma legislação mais justa, uniforme, padronizada. Porque hoje, se você tratar, por exemplo, de ICMS, o estado do Rio Grande do Sul trata de uma forma, o Rio Grande do Norte em alguns aspectos outras, a região sul e sudeste, nós temos distinções, sim, nós temos situações diferenciadas, e aí a reforma tributária está procurando reduzir essas desigualdades. E quando ele traz para 80% a proporção da população, é justamente tentando fazer com que se reequilibre, tentar mitigar o máximo possível as desigualdades que existem no nosso país. Porque existe desigualdade entre as regiões brasileiras e existe desigualdades dentro dos próprios estados. Nós temos regiões altamente desenvolvidas
como também temos regiões que dificilmente chega à escola, o acesso. Nós temos, atuei um bom tempo na área de tecnologia, como coordenadora de TI da Cefaz também, e uma das políticas que a gente tem no governo é levar conectividade a um município mais distante. E existem dificuldades, porque muitas vezes a gente não tem como puxar uma fibra para chegar lá naquele local. Mas a criança hoje, ela tem que ter o acesso à tecnologia. Porque o mundo e a tecnologia evoluem rapidamente. E é algo que a gente não pode mais deixar e dispensar, certo? A gente vai precisar. E é nesse sentido que a gente procura fazer uma legislação tributária justa, que garanta tanto ao Estado quanto aos municípios recursos necessários para investir, para que a educação chegue com efetividade às nossas crianças. Não tenham dúvida que trabalhamos diariamente nesse sentido, porque este é o nosso papel. Enquanto servidora pública, é cumprir a minha missão, a missão de todos com o Estado. E quem é o Estado? O Estado é o cidadão potiguar. O meu patrão é o cidadão. Eu tenho a obrigação de fazer com que eu me levante diariamente e diga, eu tenho que lhe dar a condição de ter saúde e educação. E é nisso que a gente faz a legislação, buscando esse equilíbrio. Às vezes, para vocês da educação, entender os números não é a melhor, não é a praia de vocês, exceto os professores, acredito, da matemática. Mas a maioria, vocês são mais voltados para o lado humano, para o lado social. Nós, da área técnica, somos mais afeitas aos números, a algo mais, vamos dizer assim, restrito, a gente fica mais distante, mas a gente precisa aproximar. Porque enquanto área técnica, se eu não me aproximar da sociedade e da realidade de cada um, nós não vamos conseguir chegar a uma norma que consiga trazer o resultado. E acredito que esta reforma, há uma dificuldade talvez de implantação da reforma como um todo, mas acredito que estas mudanças de critérios podem reduzir a desigualdade. E aí fica a grande questão, quando é que esta regra, este novo critério vai entrar em vigor? A reforma tributária, ela, por ter levado 30 anos, por envolver 27 unidades federadas, não é algo fácil de se implantar. Nós estamos unificando ICMS e ISS. Existe o CBS, que é um tributo federal, que é a União de Impostos Federais. E vamos ter, ao longo dos anos, até 2032, fases de implantação. 2025 vai ser um ano realmente para os estados de fazer a legislação, de trabalhar a legislação. E entendo que neste momento também é importante a participação dos municípios, porque a gente já está vendo que vai ter um indicador de preservação ambiental. É o momento da gente também rever os indicadores que hoje nós estamos utilizando. É o ideal para que a gente consiga alcançar o índice da educação? Então, é uma reflexão que eu deixo aí com todos vocês, pensando, o que nós podemos fazer? Porque eu lhe digo, nós não fazemos nada, eu acredito assim, eu digo isso para mim e digo para os meus colegas. Se eu fosse perfeito, eu estivesse já realizado tudo, eu não estaria mais aqui. Então, se eu ainda estou aqui, é porque eu tenho uma missão a cumprir e ainda tenho que melhorar. É algo que a gente tem que levar para a vida. Mantenho aí a questão dos 25%, diz que é uma relação entre a área territorial dos municípios. Eu estou trazendo a regra porque é uma questão mais árida da minha área, certo? E aqui, a gente tem os critérios da lei que estabelece os 10% na educação. A gente usa, deixar claro, os índices da educação, eles são definidos pela Secretaria Estadual de Educação. A gente, enquanto Cefaz, dá o auxílio
na forma de realizar, entendeu, esses cálculos. Ah, estou com dificuldade de fazer com que os meus números sejam calculados. Elas têm os dados, então a gente auxilia, mas na realidade, todos esses critérios para se chegar aos 10%, ele é definido pela Secretaria de Educação. A gente usa o IMATIM, o IMALFA, entendeu? Porque é incremento na matrícula da educação, incremento nas médias aferidas do IDEB. Vixe, pulou. Nós temos aí o IMOEJA, que é um índice, né, municipal de oferta da educação de jovens e adultos. Nós temos aí o índice municipal do nível socioeconômico, que este índice municipal de nível socioeconômico dos educandos foi uma demanda de uma alteração agora em 2023, através da Lei 11.657. E é mostrando para vocês o seguinte, estes índices estão aí estabelecidos. Eu acho que é algo que vocês têm que pensar, refletir. E lhe digo, a gente está aberto ao diálogo, seja na educação, seja na Cefaz. Joária sabe disso. Todas as vezes que nós formos chamados, nós estaremos à disposição para debater esse tema, para verificar realmente esse é o índice ideal. É o seguinte, ninguém é perfeito. Eu só sei que nós temos uma missão. Concordo com a doutora Vanessa, nós não queremos mais busca ativa do nosso país. Não é só no Rio Grande do Norte, não. Para nós, é gratificante ver que o Rio Grande do Norte está com 100% de implantação nos municípios e no estado. Mas isso é algo que é para o país, não é só para o estado do Rio Grande do Norte. E a gente tem que analisar realmente. É difícil, às vezes, na educação, se analisar a legislação, se analisar números, mas saibam que nós, lá na Cefaz, estaremos sempre à disposição para dialogar, para entender e compreender. Como nós somos realmente técnicos e nós, servidores, temos algo que tem que ser cumprido, que se chama lei. Então, a gente tem que procurar realmente aquilo que a gente consiga auferir. A gente tem que usar padrões que consigamos auferir e realmente chegar ao valor, no mínimo, próximo da realidade. Este é um aspecto que eu acho assim, que a gente precisa refletir e pensar. Porque muitas vezes, e isso eu digo até na nossa legislação própria do ICMS hoje, eu digo aos meus colegas, para que você legisle dessa matéria, levante do seu birô, vá lá na ponta e na realidade e sinta se aquilo que você pretende vai conseguir ser executado. Porque muitas vezes a gente pensa no campo das ideias e diz, vai ser perfeito, vai funcionar. Não funciona. E a gente tem que ter esse diálogo, tem que aproximar. Aí temos um decreto que ele foi de 2024 e ele estabelece os procedimentos para que se faça a apuração desses 10%. Este procedimento ele é executado pela Secretaria de Educação e lá ele estabelece que para oferir os 10%, 4% é referente ao IMATIM, 3% ao IMALFA, 2% ao IMOEJA e 1% ao índice municipal, né, socioeconômico. E este aqui, isso aí é em números absolutos, mas neste decreto existe um anexo onde está disposta toda a fórmula para que se chegue ao índice dos 10%. E repito, estamos à disposição. Eu acho que nós estamos aqui discutindo nesse fórum, embora seja técnico, mas discutindo a educação, pensando a educação, é porque nós queremos transformar o nosso país. Eu não digo só o Estado, porque quando a gente pensa em educação, a gente pensa transformar um país, porque o cidadão que às vezes está aqui hoje pode estar lá no Rio Grande do Sul amanhã.
Por exemplo, o que os nossos irmãos do Rio Grande do Sul estão passando, ontem eu conversando com uma colega, eu disse, para mim é como se tivesse ocorrido ali uma guerra, porque quando você, ali, o rio baixar, plantação devastada, sem nada, você imagine, eles vão ter que se reerguer, reinventar. E isso eu sinto que muitas vezes aqui nós temos que nos reerguer e reinventar lá na seca predominante. Este ano nós estamos com chuva, comemorando as sangrias dos açudes, mas nós também sabemos o que é sofrer os intempéries climáticos e as consequências. Mas a gente também pode transformar tudo isso. E isso a gente se transforma com uma educação forte, uma educação digna para todos os cidadãos. Porque sem educação, nós não existimos. É algo que eu tenho comigo e digo sempre, eu quero aprender todos os dias. Hoje, para mim, foi um dia maravilhoso de escutar os antecessores e aprendi. Porque nós somos seres humanos que precisamos ajudar uns aos outros, colaborar uns com os outros. Eu tenho uma frase que eu carrego comigo, porque eu acho que esta é a nossa missão enquanto servidor público, enquanto cidadão, andar integrado, compartilhar, trocar conhecimento. Porque na hora que nós fazemos isso, o impossível se torna o possível que ainda não foi realizado. E isto é importante que nós carreguemos. Porque, é como eu digo, eu acredito que sempre é possível. Tudo tem uma alternativa, tudo tem um caminho a ser seguido. E a gente precisa que vocês participem desse processo. Nós estamos dispostos, sim, a escutar. Digo aos senhores, a Secretaria de Fazenda, o meu gabinete está aberto para debater, para dialogar e chamar quem for preciso para esse debate. Porque educação, ela transforma e modifica uma nação. Ele transforma a vida de um cidadão. Aquele brilho no olhar daquela criança, a gente precisa ver até o final da vida de um adulto. Porque a gente tem, enquanto adulto, manter vivo aquela avidez pelo conhecimento. A gente precisa manter isso forte, porque se a gente mantém este brilho no olhar, a gente luta para transformar a vida de quem está ao nosso lado. Nós não podemos andar na rua e deixar de olhar quem está ali sofrendo. Este é o nosso papel. E esta questão, embora técnica de trazer a apresentação dos índices, ela está à disposição dos senhores. A Undime tem essa apresentação. Repito, o meu contato, o meu e-mail, podem repassar, porque a gente está à disposição para dialogar, para transformar, inclusive para corrigir aquilo que não está sendo aplicado da forma correta. Muito obrigada.